Boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O Ministério da Saúde anuncia o fim da fila para tratamento de hepatites virais. E diz que tem estoque de medicamentos para o tratamento da doença até 2021 e mais. Pesquisadores da Universidade de São Paulo encontram indícios de que a Covid-19 pode provocar coágulos em pequenos vasos sanguíneos. Pelo terceiro mês seguido, cresce a confiança dos empresários no setor industrial. Um estudo mostra que 3 bilhões de animais foram afetados pelos incêndios florestais que atingiram a Austrália do ano passado para cá, o triplo do que se imaginava. Depois de 4 meses fechado, o Santuário de Aparecida, em São Paulo, volta a funcionar com novas regras sanitárias. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, estudam como o novo coronavírus se reproduz nas células humanas. Com isso, eles pretendem sugerir um tratamento para os casos mais graves da Covid-19. O papel do genoma humano na infecção pelo coronavírus. É isso que pesquisadores da USP de Ribeirão Preto querem desvendar. Um estudo amplo para saber quais genes são importantes para a entrada, a sobrevivência e a reprodução do coronavírus dentro das células. Os vírus, eles são seres que não sobrevivem fora de uma célula de um hospedeiro. Quando um vírus infecta uma célula, normalmente eles não contêm toda a maquinaria necessária para que ele faça a sua replicação. Então ele usa a maquinaria das nossas células. A gente vai conseguir identificar de todos esses genes, de todas essas proteínas, quais são fundamentais para a replicação do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19. Se por um lado as expectativas agora estão voltadas para a produção de vacinas para prevenir a doença, por outro, o mundo vai continuar precisando de tratamento, de cura para quem contrair a Covid. Aí está a importância da pesquisa com genes humanos. Ela pode esclarecer tanto a reação exagerada do sistema imunológico ao contágio, quanto a reprodução do coronavírus no corpo humano. A partir daí, pode ser possível desenvolver um tratamento eficaz. Se nós associarmos essas duas combinações, fármacos que vão diminuir aquela resposta exacerbada imune, com inibidores da replicação viral, com certeza eu acho que a gente vai potencializar essa sobrevida do paciente. E pesquisadores da mesma universidade fizeram uma descoberta que pode mudar o tratamento contra a Covid-19. A formação de coágulos em vasos sanguíneos de pacientes internados com a forma grave da doença. As imagens foram obtidas em vasos que ficam embaixo da língua por meio de um microscópio especial equipado com uma câmera. Antes, esses coágulos só haviam sido registrados por meio de autópsias. Havia dúvida se eles eram mesmo resultado da doença ou do longo período de internação. O achado reforça a teoria de que os distúrbios da coagulação são causados pela reação exagerada das defesas do corpo ao coronavírus. Estes coágulos seriam os responsáveis pelos sintomas severos da doença, como a insuficiência respiratória. Isso porque eles entopem vasos mais finos do pulmão e impedem a oxigenação. De acordo com Carlos Henrique Miranda, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, a descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos. Talvez os anticoagulantes, ele diminuindo essa trombose, ele pode melhorar os desfechos desses pacientes, mas isso precisa ser testado dentro de um ensaio clínico bem feito, bem desenhado, antes de ser utilizado de forma rotineiramente. Morreu hoje, aos 45 anos, o jornalista Rodrigo Rodrigues. Apresentador do Sport TV, ele foi vítima justamente de uma trombose venosa cerebral por complicações da Covid-19. Rodrigo foi internado nesse sábado com dor de cabeça, vômitos e desorientação. Segundo o Grupo Globo, ele foi diagnosticado com a doença há 2 semanas e estava em isolamento. Teve que passar por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana, mas não resistiu. Rodrigo apresentava o programa Troca de Passes. Apaixonado por música, era também guitarrista. Há 2 anos, ele participou do programa No Mundo da Bola, aqui da TV Brasil. Em São Paulo, a prefeitura estima que 1.300.000 paulistanos
já tiveram contato com o novo coronavírus. E hoje foram retomadas as missas no maior santuário do mundo, dedicado a Nossa Senhora. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz mais informações pra gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, Cati, boa noite a vocês e a todos. Depois de 4 meses, os fiéis puderam voltar ao santuário. As celebrações seguem protocolos de higiene e acesso limitado de 1.000 pessoas por missa. A Basílica recebia por ano e antes da Covid, 12 milhões de peregrinos. E também hoje a Prefeitura divulgou o inquérito sorológico da capital e o número de infectados é 7 vezes maior que o de confirmados. Quase 40% das pessoas são assintomáticas, elas não foram hospitalizadas. Os dados mostram ainda que a incidência do vírus entre os mais pobres é 4 vezes maior que os mais ricos. E os números oficiais da Covid no estado hoje não foram divulgados ainda por causa de um problema no ESUS, segundo informações do governo paulista. Paulo? Obrigado, Anne. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 88.470 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora está aqui o número exato, 852 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.480.888 casos confirmados. Até aqui, 38.513 também nas últimas 24 horas. O número de casos de pessoas que se recuperaram da doença ainda não foi divulgado. Assim que for, a gente traz aqui para você. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um alerta sobre a transmissão do novo coronavírus. Segundo a OMS, o vírus é uma grande onda e não tem características sazonais. Segundo a OMS, o novo coronavírus é diferente do influenza, que circula entre as estações mais frias do ano. O vírus da Covid-19 não segue essa sazonalidade e circula com intensidade, independentemente da época e das estações. Por isso, a porta-voz da OMS, Margaret Harris, chamou a atenção para os riscos de transmissão da Covid-19 neste verão no hemisfério norte. Ela disse que o coronavírus funciona como uma grande onda. Dados da organização mostram que o número de casos da pandemia em todo o mundo já ultrapassa os 16 milhões. Foram 8 milhões de infecções só nas últimas 6 semanas. Em São Paulo, a zona de comércio popular que abastece lojas de todo o país está lotada. Aglomerações diárias que aumentam o risco de contaminação. Ruas e calçadas lotadas. Mesmo com fila na porta, o consumidor espera pela vez de ser atendido, consciente do perigo que corre. Sabe que a doença está no ar, é perigoso, muita gente tem que se prevenir. Dentro de algumas lojas, a situação também é preocupante. Apesar das regras, o distanciamento social praticamente não existe. Nos pequenos corredores, os consumidores ficam lado a lado. Pela proporção desse inimigo invisível que nós estamos convivendo, nós não estamos tranquilos, não tem segurança em lugar nenhum, só nas nossas casas mesmo. O comércio de São Paulo pode funcionar com protocolos, como horário reduzido e uso de máscara e álcool em gel por funcionários e clientes. Os camelôs também estão autorizados, desde que sigam as regras. Tem até demarcação para as barracas. Tudo a gente seguindo o protocolo de segurança da vigilância sanitária. Mas, mesmo seguindo à risca as medidas sanitárias, os riscos de contágio são grandes. Aí é que nós temos que tomar mais cuidado. Exige que as pessoas que forem comprar se desloquem com atenção e, quando saírem das compras, se higienizem o máximo possível. Limpem as mãos, troquem de máscara por uma máscara mais limpa e acondicionem suas coisas. E esse comércio do Brás, da 25 de março, entre outros, José Paulino, etc., eles não são um mercado que alimenta o comércio só da cidade de São Paulo. Eles alimentam o comércio de todo o interior do estado e de várias outras cidades do país. Essas áreas podem ser um epicentro de distribuição também do vírus. O Brasil fechou 10.900 vagas com carteira assinada no mês passado.
Mesmo negativo, o resultado representa uma desaceleração em relação aos meses anteriores. A agropecuária e a construção civil foram setores com melhor desempenho. Neles, houve abertura de vagas. Já o comércio e os serviços fecharam postos de trabalho. Em 6 meses, o país perdeu quase 1.200.000 postos formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Desde abril, quando se agravou a pandemia aqui no Brasil, o setor industrial sente fortemente os impactos negativos. A boa notícia é que, neste mês, a confiança de alguns setores da indústria cresceu. É o que aponta um levantamento feito pela CNI. Dos 30 setores analisados pela Confederação Nacional da Indústria, a confiança aumentou em 29 deles. Na pesquisa, mais de 2.000 empresas foram ouvidas nos primeiros 13 dias de julho. O índice da CNI tem um total de 100 pontos. Os negócios que ultrapassam 50 são considerados confiantes. Perfumaria, limpeza e higiene pessoal, além de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, lideram o ranking de confiança. Estão acima dos 55 pontos. A indústria extrativa cresceu 3 pontos em relação à última pesquisa. Destaque para a extração de minerais não metálicos, que em julho acumulou mais de 54 pontos. Entre os segmentos menos confiantes estão serviços de impressão e reprodução, calçados, vestuário e serviços para construção, todos abaixo dos 50 pontos. Por falar em construção, o setor teve a terceira alta consecutiva, mas no mês de julho ficou com um pouco mais de 46 pontos, ainda abaixo da linha de confiança. Já na indústria de transformação, resultados positivos. Dos 26 segmentos analisados, 25 tiveram crescimento. O índice vem mostrando uma recuperação da confiança gradual desde o fortíssimo tombo que teve em abril. Medidas que tornam o acesso ao crédito mais fácil e mais barato certamente vão ajudar muito a recuperação da indústria. A gente acredita uma recuperação gradual da demanda, consequentemente gradual da atividade econômica, em especial industrial, até o final do ano. Uma expressão que entrou no vocabulário de muita gente nos últimos meses é o home office. Trabalho em casa. E o alerta para empresas e funcionários que se adaptaram a essa forma de trabalho é a segurança das informações. O home office trouxe muitas soluções para pequenas e médias empresas durante a pandemia, mas junto com elas, os riscos. Os cuidados com a segurança da informação, que agora circula pela internet de casa, em vez do escritório, têm que ser redobrados. Segundo a Maria Rosângela, dona de uma empresa que presta consultoria sobre o assunto, 2 atitudes já diminuem bastante o perigo. Ter, no mínimo, uma basezinha de quem vai acessar as informações de determinada atividade. A segunda é perda, de documentos e de informações. Hoje em dia a gente está muito acostumado com o físico e cada um tem o seu arquivo ali perto de você. Quando você passa para esse ambiente virtual, você tem que ter uma preocupação com isso daí. Dependendo do ramo da empresa, é ainda mais vital que não haja vazamentos nem perda de dados. Imagine um escritório de advocacia, por exemplo, com longos arquivos de processos e informações sigilosas sobre casos importantes. Investir não apenas dinheiro, mas também tempo é fundamental para evitar dor de cabeça. É o caso do Alexandre. Antes da pandemia, o escritório dele costumava deixar 10% dos funcionários trabalhando de casa. Agora, os 35 contratados estão nesse esquema, todos treinados sobre a importância de se usar senhas alfanuméricas e com dispositivos devidamente protegidos com antivírus e tudo mais. Tem que haver o investimento, tem que haver, porque a gente não pode conceber o risco das informações vazarem. Eu acredito que isso é um caminho sem volta, tá? E essa preocupação com esse acesso a essa informação, com esse compartilhamento das informações, ele vai ser cada vez maior, sem dúvida nenhuma. Começaram hoje as inscrições do segundo semestre para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. 30.000 vagas estão disponíveis. Podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem do ano passado e tiveram média superior a 450 pontos e não zeraram a redação. O FIES financia a graduação em universidades particulares. Mais detalhes você encontra no site fies.mec.gov.br. No próximo bloco a gente mostra.
3 bilhões de animais foram atingidos pelos últimos incêndios florestais da Austrália, o triplo do que se esperava. Os detalhes depois do intervalo. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hepatite, doença que mata mais de 1.300.000 pessoas todos os anos no mundo. E a Organização Mundial da Saúde fez um balanço dos principais avanços e desafios impostos pela doença. Quem traz essas informações ao vivo para a gente é o repórter Daniel Ito. Oi, Daniel, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia, também você que está nos assistindo. Realmente a doença mata muita gente. Segundo a organização, hoje 325 milhões de pessoas convivem com a doença em todo o mundo. A boa notícia, segundo a OMS, é que a proporção de crianças abaixo de 5 anos que convivem com hepatite B caiu de 5% para menos de 1%. Né? Isso desde os anos 80. A OMS atribui isso a disponibilidade de uma vacina que é efetiva contra a hepatite B. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, ele também falou hoje, ele disse que a estratégia mais importante de combate à hepatite é a imunização das crianças recém-nascidas, isso tanto para o controle das hepatites, quanto também para a proteção das gerações futuras. A organização que também alertou que a pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo agora está ameaçando alguns dos avanços importantes que foram conquistados nas últimas décadas para a erradicação dessas doenças no planeta. E nesse dia de combate à hepatite aqui no Brasil, o Ministério da Saúde disse que as filas para o tratamento dessas doenças estão todas zeradas e, segundo o Ministério, a meta do governo é erradicar a hepatite C até 2030. Vamos conferir na reportagem. Gilberto descobriu que estava com hepatite C depois de sentir muita fraqueza e desânimo. Com o diagnóstico no início da doença, conseguiu a cura após o tratamento. Para ajudar outros na mesma situação, formou um grupo de apoio aos portadores de hepatites virais. Nós, do grupo, apoiamos muito aos médicos, aos enfermeiros, às prefeituras municipais, dando informações. Nós queremos realmente fazer a prevenção. No caso das hepatites tipo A e B, a vacina. Mas para a hepatite C, que está entre as mais graves e tem tratamento mais caro, somente medidas de prevenção de contato com o sangue contaminado podem evitar o contágio, como não compartilhar escovas de dentes, lâminas e seringas.
O Ministério da Saúde adquiriu um estoque do medicamento para as hepatites B e C que garante o abastecimento da rede pública até 2021. Os pacientes também agora recebem a medicação mensalmente. Antes era trimestral. Além disso, o Ministério conseguiu reduzir em 88% o custo médio do tratamento da hepatite C, a que mais mata. Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. Com essas ações, o Brasil espera atingir a meta de eliminação da hepatite C em 10 anos. A gente tem possibilidades importantes, de chegar à meta de eliminação das hepatites no ano de 2030. Quem sofre de doenças crônicas vai ter mais tempo para usar a receita médica para os remédios de uso contínuo. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro permite que essas receitas tenham validade até o fim da pandemia. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, terão as prescrições válidas enquanto se mantiverem as medidas de isolamento contra a Covid-19. De acordo com esse médico, garantir o medicamento é essencial para que os pacientes consigam continuar com o tratamento. Para que eles permaneçam estáveis, controlados. E como exemplo posso citar aqui os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, que a interrupção das suas medicações podem levar a descompensações clínicas e desfechos até mesmo fatais, dependendo do medicamento que foi interrompido o uso. Júlia toma remédio controlado por receita. A prescrição vence mês que vem e ela já estava preocupada em ter de ir a um hospital para renovar o pedido médico. Foi muito boa essa decisão que foi tomada da gente não precisar renovar as receitas, porque evita que a gente se exponha ao vírus. Nessa pandemia, a gente não precisa se expor ao vírus tendo que ir até o médico conseguir uma nova receita. A cidade de Niterói vai ser a primeira do estado do Rio a testar uma possível vacina contra o novo coronavírus. Falando nisso, deputados federais fizeram hoje uma visita à Fiocruz, um dos locais de pesquisa e produção de uma outra vacina. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi conta os detalhes disso pra gente. Flávia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, uma ótima noite a todos. Esses deputados que vieram aqui para o Rio, eles fazem parte de uma comissão da Câmara para o enfrentamento da Covid-19. Eles visitaram hoje Biomanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz que está se preparando aí para preparar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A gente tem imagens dessa visita que aconteceu hoje pela manhã. Agora, uma outra vacina, desta vez produzida pela China, também está em testes aqui no Brasil. E profissionais de 2 hospitais municipais de Niterói, na região metropolitana, serão os primeiros a testar essas doses aqui no estado do Rio de Janeiro. Na próxima semana já vai começar o recrutamento e esses testes devem durar aí 1 ano, que é o tempo para análise dos resultados. Vamos agora aos dados da Covid-19 em todo o estado. Já são mais de 159 mil casos confirmados, 13.033 mortes e quase 137 mil recuperados. Catiúcia, Paulo. Obrigada, Flávia. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, 5 profissionais de saúde morreram por causa da Covid-19. 2 no início desta semana. A suspeita é que os equipamentos de proteção não protegiam de forma adequada. Veja na reportagem da nossa afiliada, TV Claré. Amigos e familiares se reuniram em frente ao cemitério municipal para homenagear os técnicos de enfermagem César Augusto Bergamaschi, de 43 anos, e Tânia Misson, de 55. Os profissionais atuavam na linha de frente no enfrentamento do novo coronavírus. O cortejo passou em frente a unidades de saúde e colegas que estavam de plantão puderam dar adeus aos companheiros de trabalho. Segundo o sindicato que representa a categoria, 5 profissionais da saúde já morreram na cidade, 7% de todos os óbitos registrados no município. Esse percentual está bem acima da média nacional divulgada pelo Ministério da Saúde. E agora, o Ministério Público Federal do Trabalho deve ser acionado. Isso porque denúncias apontariam a baixa qualidade no material de proteção utilizado dentro dos hospitais. Estas imagens, entregues ao Sindicato dos Servidores Municipais, teriam sido feitas numa unidade de saúde de Rio Claro. Aqui, as máscaras descolam com facilidade na costura.
Já essa não teria qualquer proteção na parte interna. O mesmo aparece nesse outro vídeo. A Fundação de Saúde de Rio Claro diz que todo o material usado pelos profissionais de saúde passa por avaliação e que os equipamentos só são liberados depois da confirmação de que eles estão de acordo com as normas da Anvisa. Uma mega operação policial batizada de Flashback 2 foi cumprida hoje para desarticular um núcleo da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Foram cumpridos mais de 200 mandados de busca e apreensão em 71 cidades de 11 estados. 1.000 policiais participaram. As investigações mostram que mulheres fazem parte da facção e ocupam o cargo de chefia, inclusive. São as chamadas Damas do Crime. A ação conjunta foi coordenada pelo Ministério da Justiça, por Ministérios Públicos Estaduais e por Forças de Segurança de Alagoas. Também hoje a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. Foram cumpridos 39 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em Maceió, em São Paulo, capital, e também em cidades dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Durante 3 meses, a Polícia Federal reuniu provas que comprovam os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 4 pessoas foram presas e quase meia tonelada de substâncias ilícitas foram apreendidas durante as investigações. Parte do pagamento da droga enviada para Alagoas era feito por contas bancárias de pessoas residentes em São Paulo e no Paraná. A pena para os investigados pode chegar a 20 anos de prisão. Cerca de 3 bilhões de animais foram mortos ou desalojados pelos incêndios que ocorreram na Austrália entre o fim do ano passado e o início deste ano. Os dados são da WWF, Organização de Conservação da Natureza. O número de animais afetados pelos incêndios foi o triplo do que se imaginava. Mais de 140 milhões de mamíferos, 2 bilhões de répteis, 180 milhões de pássaros e 51 milhões de sapos sofreram com fogo. O estudo inclui animais que morreram ou se deslocaram por causa da destruição de seus habitats. Depois de anos de seca, a Austrália enfrentou uma das piores temporadas de incêndios florestais das últimas décadas, entre setembro de 2019 e março deste ano. Mais de 11 milhões de hectares no sudeste do país foram destruídos, o equivalente a quase metade da área do Reino Unido. 34 pessoas morreram e cerca de 3.000 ficaram desabrigadas. Aqui no Brasil, uma iniciativa online tem aproximado os pequenos agricultores e consumidores. É a tecnologia facilitando os negócios. Um bom assunto para a gente falar hoje, Dia do Agricultor. Com a pandemia e o isolamento social, pequenos agricultores passaram a ter problemas para escoar a produção. Com essa calamidade que está acontecendo aí, a maior dificuldade que nós temos é comercializar a nossa produção, né? Colocar no mercado. Essas dificuldades levaram pequenos agricultores do Distrito Federal ao mundo virtual. Para isso, eles receberam ajuda da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater. A instituição criou um portal para conectar o consumidor diretamente com a fonte de hortaliças, frutas e outros alimentos. O site Põe na Cesta permite que o consumidor encontre itens específicos e produtores cadastrados à Emater. A empresa gerencia a plataforma e a comercialização dos produtos é feita diretamente entre as partes. Os produtores vão estar mais visíveis e os consumidores também vão assumir essa ferramenta como algo deles que pode ser explorado e consultado a qualquer momento. O produtor tendo que se atualizar, o consumidor se empoderando dessas ferramentas e o que é benéfico para toda a cadeia, para os consumidores. Então, com certeza veio para ficar. E uma última notícia, o Ministério da Saúde acaba de divulgar os números de quem venceu a Covid-19. 1.721.560 pessoas se recuperaram da doença. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte e tem mais notícias nos nossos boletins, nos intervalos do programa O Vigilante Rodoviário. Boa noite. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.